Sinta-se convidado a estar conosco nesse próximo sábado também. Vai ser uma grande alegria estar com você também aqui. A gente se reúne numa sala aqui atrás, a partir das 8 da noite. Então, você é muito bem-vindo. Bem, queria orar com vocês, agradecendo a Deus por esse momento e pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, porque a palavra é dele, não é minha, então ele é que tem a autoridade para falar ao nosso coração. Se você puder orar comigo, baixe sua cabeça e feche seus olhos. Deus, muito obrigado por esse momento. Te louvo por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Te agradeço pela tua palavra, que é fiel, não falha. Te louvo porque ela é verdade. E te agradeço porque ela supre as nossas necessidades, Senhor, as carências da nossa alma. E ela é eficaz, Deus, para consolar a gente em todas as nossas necessidades, Pai. Obrigado porque é a tua palavra, Senhor, a palavra do teu Filho. E essa palavra que é viva, que é a tua palavra, Senhor, que ela se torne viva nos nossos corações hoje, Pai. Torna ela realidade naquilo que é necessário, Deus, ouvir e ser aplicado em nossas vidas, Pai. Me usa apenas como instrumento teu, não sou nada, Pai, mas tem misericórdia de mim para abençoar a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando uma nova série chamada Siga-me, que na verdade não é uma nova série, é algo que a igreja tem trabalhado sobre ser discípulo de Cristo, e é que é o fundamental para se andar com Jesus, andar com o Mestre, segui-lo, conhecê-lo, andar com Ele. E não tem como andar com Jesus de longe. Não tem como andar com Jesus conhecendo Ele à distância. Tem que conhecer Jesus bem de pertinho. Pode passar o próximo slide. Jesus andou com pessoas e que, se você parar para pensar um pouco, Jesus é uma pessoa realmente incrível. E a Bíblia ela não se aprofunda tanto em detalhes, mas ela fala nos pormenores muito interessante sobre com quem Jesus andou. Eu comentei até ontem, pregando numa igreja, que uma das características mais interessantes que eu acho é, por exemplo, o Judas Iscariotes. Você sabe qual era a função que Jesus deu a ele como discípulo, apóstolo? Foi o tesoureiro. E ele era conhecido como ladrão. E, bem, assim, se você está abrindo uma igreja e você sabe que aquele cara é ladrão, você colocaria ele como seu tesoureiro? É assim, complicado, né? E Jesus tinha uma coisa assim, ele andava com gente como o filho de Tiago, aliás, como Tiago e João, filho de Boanerges. E Boanerges é também conhecido como Tiago e João, filho do trovão. Duas pessoas mansas, tranquilas, né? Pessoas assim, de boa. Que eles são tão tranquilos que quando Jesus não foi recebido pela segunda vez em Samaria, eles chegaram para Jesus: Jesus, o Senhor quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu para mandar esse pessoal? Assim, eu acho que nessa hora Jesus faz assim: ó Pai. Eu acho que eles não entenderam aquela parte da outra face, né, de amar o próximo. Jesus tinha Simão, o zelote, o zeloso. Imagina como essa pessoa era conservadora. Jesus tinha, por exemplo, Natanael, um nacionalista, alguém que talvez só gostava de Jerusalém, alguém que gostava só da capital, talvez, alguém que talvez valorizasse muito. Tanto é que quando soube que Jesus era de Nazaré, a primeira coisa que ele falou é: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se você parar para pensar, os discípulos de Jesus é um emaranhado de gente diferente. E aí Jesus coloca logo quem? Mateus, o publicano. Alguém completamente já conhecido como pecador. E aí também caminha junto dele Maria Madalena. Uma mulher de fama, todo mundo conhecia ela. E esse povo vai seguindo Jesus. Vai conhecendo Jesus. Vai se comprometendo com Jesus. E vai transformando o mundo por causa de Jesus. Gente que era pescador, que nem sabia articular a palavra direito, e simplesmente se transformou num seguidor de Jesus, e que as suas palavras, eu e você, hoje, consegue ler, e que mudou a minha vida, e tenho certeza que mudou muitas vidas aqui hoje.
E tudo isso porque decidiram seguir Jesus. Por isso que essa palavra siga-me é uma palavra muito poderosa. O pastor Fabrício falou uma coisa muito interessante no retiro espiritual. Isso marcou a maioria das pessoas que estavam lá, que enquanto a maioria dos líderes da época, os seus seguidores iriam buscá-lo, e isso acontecia muito. Obrigado. Na época, por exemplo, os discípulos de Sócrates, Aristóteles, iam atrás dele. Até os discípulos de João iam lá no deserto, atrás dele. Jesus foi atrás dos seus discípulos. Jesus foi o único mestre, de fato, que foi lá no mar da Galileia, chegou para um dos seus pescadores e disse assim: vocês querem parar de pescar peixes para pescar homens? Se quer, siga-me. E é um chamado tão irresistível que a Bíblia fala que eles deixaram as redes e seguiram Jesus. E esse chamado simplesmente transformou a vida desses homens e mulheres. E tem transformado até hoje. E é inevitável seguir. A grande questão é quem você tem, que você está seguindo. A grande questão, eu botei Twitter, nem todo mundo tem Twitter. Tem gente que tem Facebook. Mas é só uma ilustração. Quando você não segue Jesus Cristo, você está seguindo alguma coisa ou alguém. A gente sempre está seguindo algo. E a grande questão é quem você segue, o que é que mais alimenta a sua vida, o que é que mais te dá alegria, o que é que mais te faz se encher de vida. Provavelmente isso, aquilo, essa pessoa é quem você segue. A grande questão é quem se segue. Aqueles homens e aquelas mulheres seguiram Jesus. Essa pergunta tem que ser feita. E como a gente está falando sobre seguir, uma das parábolas e uma das ilustrações mais singelas da Bíblia, mais interessantes, que Deus falou comigo essa semana e eu queria compartilhar novamente com vocês, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês conhecem profundamente, é uma das parábolas que dá para a gente entender o que significa ser seguidor de Jesus através dela, que é a parábola do semeador. Lá tem alguns detalhes que Jesus fala que dá para a gente entender como uma pessoa não consegue se tornar um seguidor de fato, de discípulo de Jesus, e o que faz alguém ser discípulo de Jesus. Existe um limiar, uma coisa que impede, e outro que faz de fato alguém ser um seguidor autêntico de Jesus Cristo. E Jesus usa uma ilustração que naquela época todo mundo entendeu. A maioria das pessoas trabalhavam com aquilo, com a terra. E para a gente entender bem, vamos ler o que a Bíblia fala sobre isso. A partir do versículo 2, escolhi o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, você pode abrir seu smartphone ou o que você estiver aí. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 2. Diz o seguinte: Jesus ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola.
Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de modo que, de outro modo, poderiam converter-se em ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. O semeador saiu para semear. E preste bem atenção, porque Jesus ele usa palavras muito simples e dá uma direção muito simples também para explicar o que é um seguidor dele e o que não é. E as palavras saltam da Bíblia. Se você prestar bem atenção, a semente é a palavra. Está muito claro. E o terreno é o coração. E existem 4 tipos fundamentais de recepção à palavra de Deus, que Jesus colocou dessa maneira. E a primeira maneira que ele coloca é a semente que caiu no meio do caminho. Essa semente que cai no meio do caminho, Jesus, ele disse que o semeador saiu para semear, parte da semente cai, e os pássaros vêm e levam. E a explicação: algumas pessoas são como uma semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Primeira característica que Jesus fala sobre a diferença entre os discípulos da multidão. Porque uma multidão seguiu Jesus, e é chocante, porque uma multidão recebeu ele e disse: hosana nas alturas. Mas onde estava essa multidão quando decidiram crucificá-lo? Que não conseguiu impedir aquilo. Era promessa, ele teria que ser crucificado. Mas acredite que grande parte daquela multidão também falou: crucifica-o. Grande parte. Então haviam pessoas que seguiam Cristo verdadeiramente, outros até que seguiam de perto também não conseguiram ficar naquele momento. Mas, diante dessa toda a população em que alguns seguem a Cristo de fato, diante das perseguições, diante das angústias, existe um público que não chega nem a palavra a entrar no coração. Esse tipo de pessoa, ela é caracterizada pelo desprezo. A palavra ela é lançada, mas há um desprezo. Isso é muito simples. Existem muitas condições na vida que podem levar a gente a desprezar a palavra de Deus. Cultura, educação, a forma que a gente foi desde criança ensinado. Então certas coisas, quando a gente está falando de Jesus Cristo, criam impacto na nossa vida. Isso pode causar um primeiro impacto e alguém falar: Jesus fala sobre isso? Não quero falar sobre Jesus. Jesus disse isso, que isso é verdade?
Não, aprendi isso completamente diferente. Quer dizer que Jesus falou sobre isso, amor da outra face. Há pessoas que o impacto da mensagem é tão forte que a primeira reação é o não. Nunca. Isso aí é completamente contrário à cultura, é completamente contrário do que eu acredito, é completamente contrário. E literalmente, a semente bate num terreno tão impossível de passar, que ela fica ali à beira do caminho. É muito interessante que Satanás, ele retira o que está ali, que nem chegou a entrar. Jesus, ele explica que esse primeiro terreno, que cai no meio do caminho, é marcado pela pessoa que ela é seletiva. Ela seleciona, por exemplo, pode ser até alguém que até pode admirar Jesus, mas ela admira algumas coisas de Jesus. Eu acho interessante o que Jesus fala sobre amar, né? As pessoas, a gente tem que amar o próximo. Mas esse negócio de perdoar quem ofendeu a gente, não. E 70 vezes 7, eu já perdoei 2 vezes, já está bom demais. Satanás, ele sabe no nosso coração, e ele aproveita exatamente esse momento para retirar a palavra. Muitas vezes, conversando com muitas pessoas, existe uma barreira tão forte na conversa que você não consegue transpor. Quando você quer comunicar sobre Cristo, a pessoa não quer nem falar sobre Cristo, ela quer falar sobre aquilo que ela não acredita. E a Bíblia fala que Satanás, que ele é o inimigo, acusador, aquele que vai contrário, ele retira a palavra. A pessoa, ela não consegue refletir, ela vai dizer assim, essa palavra é antiquada, é retrógrada, é escravizadora. Eu não quero isso. E a palavra não chega nem a entrar no coração. Ela fica longe. Ela é retirada. A segunda característica é a semente que cai entre as pedras. E esse é interessante, porque ela cai, ela cresce rapidamente. Vamos dizer até que a expectativa dela de crescimento é mais rápida do que tudo, assim, com super alegria, com muito entusiasmo. Mas a Bíblia fala o seguinte: outros, como a semente lançada no terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo que a recebem com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam, porque não tem raiz em si mesmos. Isso aqui é muito interessante, são os superficiais. Ela não tem raiz. Isso é uma coisa muito interessante e muita gente se encaixa nesse aspecto. Talvez você conheça alguém, eu espero que você não esteja nessa situação hoje, porque isso é uma coisa que a gente mais vê na televisão hoje, que são as pessoas que conhecem Jesus não por Jesus, mas porque Jesus oferece. São as bênçãos de Jesus, as promessas, as curas, o que Ele pode fazer, mas não o verdadeiro tesouro. E muitas pessoas querem abraçar essas coisas que Jesus pode dar, mas ainda não conheceram o verdadeiro tesouro que é o próprio Jesus. E o próprio Jesus fez isso em certo momento, quando as pessoas estavam, uma multidão perto dele. Vocês estão aqui porque eu multipliquei os pães e os peixes? Estão me seguindo por causa disso? Jesus fez questão de dizer assim: olha, não é por isso. Jesus fez questão de dizer muitas vezes: o reino dos céus está entre vós. Francis Chan falou uma coisa muito interessante que eu achei algo para refletir. Imagine um lugar em que você, após morrer, tivesse tudo que você sonhou. As coisas mais fantásticas do mundo. Todas as pessoas que você mais gosta. Todos os seus detalhes que você mais ama. Cada coisa que você planejou na sua vida. Sem angústias, sem problemas,
sem nenhuma situação ruim, um ambiente perfeito, e você soubesse que esse céu, Jesus não estava lá, mesmo assim, você gostaria de permanecer nesse céu? Tem tudo, tudo. Não tem doença, não tem problema. Todos os recursos que você quis. O céu é o céu, não porque tem ruas de ouro, não porque não vamos morrer lá, não porque lá não tem problemas, mas é porque Jesus está lá. Porque todo o tempo que a gente passa por Jesus é eterno, porque a gente não se cansa. Porque lá a gente vai abraçar Jesus, porque a gente vai ter Jesus lá. O céu é o céu, porque lá o amor mora lá. Porque o próprio Deus vive lá. O céu é o céu, porque Cristo está lá. O céu não é o céu, porque lá nós não vamos ter problemas, porque lá não vai se morrer, porque lá existem riquezas. Não. O céu é o céu porque Jesus é o dono de lá. Esse é o céu. Porque Jesus disse: o reino dos céus está entre vós. Ele mesmo chegou. O reino de paz. O próprio Jesus. E muita gente não conseguia ver isso. Multidões seguiam ele, mas ainda não tinham seguido de fato ele. O próprio Jesus. Mas os sinais, as maravilhas. E quem cai num terreno desse, ou o coração que é um terreno desse, a palavra fica na superfície. Por isso, porque Jesus resolve meu problema, resolve esse meu casamento, me ajuda a passar no vestibular, me dá esse jeito aqui, Senhor. E Jesus resolve, Jesus é abençoador. Mas às vezes eu não consegui ainda conhecer o abençoador de fato. E é muito interessante, e eu queria mostrar um texto na Bíblia, para vocês, se vocês conhecem. Tem um texto na Bíblia que Jesus faz assim, que a gente tem que orar. Jesus diz que a gente deve pedir ao Pai, Ele vai nos dar todas as coisas. Só que no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, ele fala assim: peça ao Pai que Ele vai lhe dar o Espírito Santo. O mesmo texto. Um diz que peça ao Pai, Ele vai te dar todas as coisas, mas o outro evangelista escreveu: peça ao Pai e Ele vai te dar o Espírito Santo. Veja bem, Mateus diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aí olha que Lucas diz a mesma coisa que Jesus falou. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Esse texto é fantástico, é como se o que Deus está dizendo para a gente é que quando a gente está dizendo assim: Senhor, ó Deus, me dá paz, eu estou tão angustiado. Aí Deus diz assim: filho, eu vou te dar algo muito maior, eu vou te dar não só a paz, eu vou te dar o pacificador, eu vou te dar o Espírito Santo. Quando você ora assim: Deus, eu estou tão triste, eu preciso de consolo. Ele: filho, eu não vou te dar apenas o consolo, eu vou te dar o Consolador, filho, eu vou te dar o Espírito Santo. Quando a gente pede assim: Deus, por favor, me dá alegria, Deus vai dizer assim: eu não vou te dar apenas uma alegria, eu vou te dar a alegria, eu vou te dar o Espírito Santo. É como se Deus está dizendo assim: filho, eu não vou te dar apenas o dinheiro, eu vou te dar o banco todo, vou te dar o Espírito Santo. Porque é isso que Deus está dizendo para a gente. Às vezes a gente está buscando as suas bênçãos e não sabe que a maior riqueza é Ele mesmo. E é por isso que muita gente sofre. Porque busca as bênçãos de Deus e pensa que Deus é um baú de milagres. E como não ama Ele, quando vem os problemas, por causa de que não conhece Ele, que Ele foi o primeiro a alertar: desse mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo.
Eu vou estar com você. Por não conhecer o Senhor, se decepciona, porque conheceu o Senhor de bênçãos, um Senhor falso, e logo larga a palavra, morre, seca, superficial. E muitas pessoas já passaram por essa situação. Não conheceram Jesus verdadeiramente, profundamente. Um Jesus que vale a pena sofrer, porque Ele vale tudo, gente. Porque o que Ele já sofreu por nós, o que Ele já entregou por nós, tudo e muito mais do que eu posso fazer. Então Deus, Ele tem feito infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia fala sobre isso. Ele nos dá a própria fonte, o Espírito Santo. A gente está pedindo a Ele uma coisa, Ele diz: filho, eu vou te dar muito mais, eu vou te dar a mim mesmo. É isso que Ele tem feito conosco. Terceiro, espinhos. Terceiro tipo de terreno, terceiro tipo de situação. Esse é complicado, gente. E Jesus, Ele fala muito claramente que os espinhos, esse é muito interessante, porque a semente tem terra. Não é feito a pedra que tem terra, mas está muito superficial. O do espinho, ele tem terra e ele está crescendo. Mas olha só, ele cresce. Outra ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. No texto anterior ele fala assim: a planta cresce, mas os espinhos sufocam. A situação é porque a semente cresceu, mas os espinhos suplantaram a planta. Os espinhos cresceram mais do que a palavra. A palavra cresceu, mas os espinhos sufocaram, foram maiores, suplantaram a palavra de Deus. E o texto fala muito claramente que as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Essa situação aqui é muito prática. É quando Jesus não tem como entrar mais na agenda. Eu já estou tão atarefado, já tem tanta coisa para resolver, que se Jesus entrar na minha vida, Ele vai complicar a minha vida. Então eu tenho que... Não dá. Especialmente porque esse ano é ano de vestibular. Não, e não dá, porque esse ano é um ano que a minha empresa vai ter que dobrar o superávit, e nesse ano de crise, não dá, porque esse ano minha vida está muito estressada, meu marido está acabando comigo, minha mulher, você não sabe, meus filhos, não dá. E Jesus, Ele chega e pede para a gente fazer algumas coisas que a nossa agenda fica assim: Senhor, isso aqui não dá, Senhor. Para colocar o Senhor na agenda, eu tenho que tirar isso, isso e isso aqui. Ele fala: mas eu sou prioridade. Mas o Senhor não me deu não isso aqui não. Dei, mas eu dei para ser não no primeiro lugar da sua vida. Mas tá, você fez errado. Já disseram que a gente não deveria ter uma agenda, mas a agenda de Deus não é a nossa agenda, mas é a agenda de Deus. Se a gente tem a nossa agenda, já é complicação, porque a gente vai dizer assim: Jesus, deixa eu ver na minha agenda. Mas quando é a agenda de Deus, você que pergunta a Deus: Senhor, o que é que eu faço? Isso é muito complicado, muita gente está com a vida tão complicada, e nós temos as nossas complicações, mas Deus tem que ter o direito, porque a nossa vida é dele, ou não é? Tem que ter o direito de dizer. Senão, realmente, temos vivido uma vida sufocada. E isso complica muito a nossa vida.
por último, a boa terra. E talvez você escutou essa mensagem o tempo todo e está dizendo assim: rapaz, essa mensagem aí é sobre mérito próprio. Por quê? Está falando sobre o que não fazer, não pode ser assim, não pode ser assim, então vai vir agora alguma coisa sobre o que a pessoa fez, o que vai fazer. E aí que a gente vai ver que não tem a ver com mérito, nem tem a ver com força própria. Presta bem atenção, a única coisa que a gente faz e o que difere a gente, se você tem andado com Jesus, de todos os outros terrenos ou do coração. O texto fala muito claramente: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão a colheita de 30, 60 e até 100 por um. A palavra aceitam, em outras palavras, é retém, recebe. Em outras palavras, é abraça. Pastor John Piper, ele define fé, uma das definições que eu acho mais bonitas dele é: fé é abraçar Jesus como o presente mais precioso da sua vida. Fé é abraçar Jesus como uma coisa mais importante que existe. A boa terra é aquele que, a despeito das dificuldades da vida, a despeito dos problemas, a despeito das coisas que mesmo a minha cultura embate contra Cristo, eu vejo que Jesus vale mais a pena do que tudo isso. Eu abraço Ele e digo: Jesus, me ajuda diante desses desafios, diante dos contrastes, diante de tudo que eu vou enfrentar, mas eu quero abraçar o Senhor como uma coisa mais importante que existe, porque eu entendi que o Senhor é mais valioso do que eu tenho. Isso é fé. Vai ter problemas, vai ter embate, vai ter situações, mas Jesus é mais valioso. E essa é a única coisa que a gente faz, porque uma árvore, a única coisa que a gente faz parte da árvore é o fruto. O resto é Deus que faz o trabalho. Então essa não é uma mensagem de mérito. A única coisa que a gente tem é fé. Preste bem atenção que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que nós damos frutos se estivermos ligados a Deus. Se você prestar bem atenção na Bíblia, todos esses 3 terrenos que não deram assim, não foram boa terra, nenhum deles deu fruto. Nenhum. O que cai no beiro do caminho, a semente é comida por um pássaro. O segundo é queimado, superficial. A terceira, ela até cresce, mas ela se torna infrutífera. Mas a boa terra, uma semente, ela dá colheita até 30 frutas, 60, 100, por causa de uma semente. A palavra, quando você retém a palavra como uma coisa verdadeira, como aquilo que é valioso na sua vida, como Jesus sendo a coisa mais importante, isso pode transformar a sua vida. Todos os outros se tornam infrutíferos. E como é que isso é uma verdade e não depende de você? João falou sobre isso. Quem é a videira? Quem é a árvore? Quem é que faz crescer? É Deus. Eu sou a videira, Jesus é a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, seguidores.
Tudo isso em dependência de Deus. Fruto. Sabe como é que a gente é quando anda com Cristo? Alguém que tem dificuldades, alguém que vai ter embates, como todos os outros terrenos. Olha só, um coração que, mesmo que queira ser seletivo, mas a palavra de Cristo é verdade. Eu aprendi isso lá em casa com minha mãe e meu pai. Mas Jesus está dizendo que essa é a verdade. Eu vou abrir mão disso porque a palavra de Cristo é verdade. Então você deixa de ser um coração do meio do caminho que a semente não entra para ser uma boa terra. O segundo coração, que era superficial, que só abraça as bênçãos, você fala, não vou seguir Jesus apenas porque Ele é abençoador, porque a maior bênção é Ele mesmo. Porque Ele vai continuar no céu e Ele é a coisa mais importante que existe. Você abraça Jesus e Ele é o pacote completo. E o terceiro coração é aquele que pode achar que vai ser sufocado pelas riquezas, pelos problemas. Você fala assim, primeiro Jesus. Você que é jovem, adolescente, você tem que perguntar a Deus a sua vocação para saber o que é que você faz diante de Deus. Essa é a melhor forma de frutificar para Ele. Melhor forma. E aí dinheiro não fica em primeiro lugar, família não fica em primeiro lugar, as preocupações não ficam em primeiro lugar, Deus fica em primeiro lugar. E Deus é louvado por isso. Vai ter lutas? Vai, mas a palavra de Deus vai ficar lá, ó, batendo no seu coração. Agora, quando a gente não faz isso, a gente não dá fruto, ou então o fruto fica guardado. E quando o fruto fica guardado, ele mofa. E não foi para isso que Deus nos chamou. Então, meus irmãos, o chamado de Deus para a gente é muito simples. Coloquei aqui só uma foto de uma videira frutífera. Como é bonito. Nós só somos essa uvinha. Tem crente que se acha bam, bam, bam. Mas Jesus fala muito bonito, é o seguinte. Imagine um ramo cortado. O que é que acontece com ele? Ele seca. Porque sem mim nada podeis fazer. A gente depende exclusivamente do Senhor Jesus. Depende completamente dele para tudo, 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 tudo. E no final das contas, é isso que difere a gente, se você tem andado com Jesus ou não, se você frutifica ou não. E a grande pergunta é essa: você é um seguidor de Cristo? Se você é um seguidor de Cristo, os frutos te acompanharão, porque Jesus, Ele foi alguém doador. Ministério é isso, ministério é doar, é dar. Em quem você tem ministrado, em quem você tem doado, em quem você tem dado a sua vida. Uma boa terra, pela uma semente, dá 30, 60 a 100 por um. Quem você tem abençoado? Primeiro ministério é a família. Como é que anda a sua vida dentro de casa? Quem são as pessoas que você tem abençoado? Deixa Deus ministrar o seu coração. Isso é muito importante. Queria orar com vocês nesse momento. Jesus mesmo disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. Às vezes eu me pergunto por que algumas pessoas não têm conhecido a Jesus Cristo. E a resposta tem sido óbvia. Eu não sei se você já conheceu a Jesus Cristo de perto. Eu não sei se em algum momento na sua vida você foi alguém que olhou Jesus de longe e o questionou. Durante sua vida havia embates e dificuldades para aceitar aquilo que ele falava. Muita coisa não combinava com muita coisa que você cresceu na sua vida. Ou talvez você conheceu um Jesus que te abençoava,
mas em algum momento houve uma decepção na sua vida e você perguntou: que Deus é esse que pôde me deixar sofrer assim? Isso te fez você retroceder. Ou ainda você até quis caminhar com Deus, mas há tanta coisa na sua vida, tantos projetos, família, emprego, e tem sido difícil conciliar as coisas, mas hoje você tem entendido que Deus é o maior benefício que você pode ter na sua vida. E você entendeu isso claramente. E Ele tem chamado você, porque o convite é dEle, a você entregar a vida a Ele, a ser uma boa terra, em que Ele possa plantar a palavra no seu coração, e você dar fruto. Se você tem sido essa pessoa hoje, que tem ouvido essa palavra, e hoje sem barreiras, quer abraçar, reter, ouvindo e receber essa palavra com todo o coração, eu queria orar por você, eu queria conhecer você. E se você desejar, eu queria que você pudesse ou levantar a sua mão ou ficar em pé. Nesse momento eu queria conhecer você, eu queria orar por você, se esse for o seu desejo. Glória a Deus, Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Qual a terceira pessoa que gostaria de entregar a vida a Jesus Cristo nessa noite? Glória a Deus. Deus seja louvado. A igreja tem orado por você. A Bíblia fala muito claramente que a semente pode ser retirada. Mas não deixe isso acontecer hoje. Deixa Deus ministrar o seu coração. A palavra é dele. E se você ouviu hoje a voz dele, a Bíblia fala: não endurecei o vosso coração. Há mais alguém hoje que quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Eu não vou insistir. Deus seja louvado. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Tua palavra que é viva e eficaz, mais afiada do que faca de 2 gumes, capaz de cortar, Deus, todo o nosso ser e no nosso íntimo, Deus, e que sabe todas as nossas intenções, Pai. Obrigado porque o Senhor conhece o nosso coração, transforma a nossa vida e tem nos chamado a um relacionamento sério contigo, Pai. E nos ajuda, Pai, a sairmos de simplesmente pessoas que são espectadores, a sermos pessoas que andam contigo e dão fruto para a glória do Teu nome, Pai. Que o Teu nome seja louvado e engrandecido. E obrigado por essas vidas que hoje te entregam o coração. Ó Pai, ajuda elas nessa caminhada de fé, que diante dos desafios, que são muitos, Pai, mas que elas possam sempre entender que hoje o Teu Espírito está com elas, Pai, e que é o suficiente para que elas possam suportar todas as aflições, Pai. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus.